Boa noite, muito boa noite. Um grande prazer, mais um domingo estar aqui com vocês. E pela primeira vez, dessa maneira totalmente diferente, estamos aprendendo nesses tempos e o Conselho Espiritual quis caminhar nessa direção de ter as mensagens gravadas desse meu período de férias. Ah, mas nós estamos experimentando e vendo como que a palavra de Deus pode avançar mesmo nesses tempos diferentes, modernos, e o que nós podemos utilizar para o avanço do Evangelho. Nossa série de mensagens é Os Hábitos da Felicidade. Estamos vendo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, aos nossos irmãos ali da cidade de Filipos. O tema de hoje é a continuação do último domingo. Procuram-se pioneiros, essa segunda parte. Mais do que qualquer outra coisa, o grande desejo do apóstolo Paulo como missionário era pregar o evangelho em Roma. Roma, esse centro desse grandioso império, Roma, a principal cidade daquela época. Paulo entende, se ele conquistasse Roma, conquistasse essa grande cidade, a capital, para Cristo, milhões de pessoas seriam alcançadas em todo o mundo. Milhões de pessoas viriam a conhecer a Jesus, e assim a salvação se espalharia por todos os cantos da terra. Essa era uma das prioridades do apóstolo em sua vida. Ele diz em Atos 19, 21, depois de haver estado ali em Jerusalém, é necessário também que eu vá visitar Roma. Quando ele estava em Corinto, ele escreve aquela igreja ali em Roma. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Deus ainda deseja que seus filhos levem o evangelho a novos campos. Deus deseja que sejamos pioneiros em diversas situações que nós não nos vemos de outra maneira a não ser de fato sermos pioneiros. Por isso que muitas vezes Deus usa instrumentos diferentes, instrumentos até estranhos a nós, para ajudar-nos nesse pioneirismo, nessa chegada do Evangelho em lugares que ainda não havia chegado. Peço então que você abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 15 ao versículo de número 26. Filipenses 1, do versículo 15 até o versículo de número 26. E diz assim a palavra de Deus: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação,
graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Até aqui. Vamos orar nesse momento? Pai querido, Pai amado, Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem sido o Senhor das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque temos essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo por uma pregação gravada. Mas a tua palavra que é viva e eficaz, Senhor Deus, ela pode causar toda e qualquer transformação apesar de nós, apesar de toda a circunstância. Senhor, nesse momento, após a leitura da tua santa palavra, Senhor, pedimos pelo ministério de iluminação do Espírito Santo que habita em nós, que ele venha e traga a correta interpretação e também toda a capacidade, toda a capacitação para aplicarmos isso que nós vamos ver em nossas vidas a partir do dia de hoje. É o que nós pedimos ao Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém. Estamos vendo então, 3 instrumentos que ajudaram Paulo a levar o evangelho aos pretorianos, que era essa guarda de elite de César. Vimos um instrumento na semana passada e veremos os outros 2 hoje. E o primeiro deles são as cadeias do apóstolo Paulo, que de modo nenhum o pararam, de modo nenhum colocaram algum impedimento ao seu ministério. Hoje nós vamos ver sobre os críticos do apóstolo Paulo. É difícil imaginar alguém que se opusesse ao apóstolo Paulo, mas era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Era exatamente isso que alguns cristãos ali de Roma, da capital, estavam fazendo. As igrejas da capital estavam completamente divididas. Alguns grupos pregavam a Cristo com sinceridade, visando a salvação dos perdidos. Outros grupos, porém, pregavam a Cristo por motivos escusos, procurando dificultar ainda mais a situação do apóstolo Paulo. Esses últimos usavam o evangelho como um meio de alcançar os seus próprios propósitos completamente egoístas. É possível que essa facção, essa divisão da igreja ali na capital, em Roma, eles faziam parte de uma ala legalista da igreja, que era contrária ao ministério do apóstolo Paulo, especificamente ele levar a palavra de Deus aos gentios, aos não-judeus. E sobre essa ênfase do apóstolo Paulo sobre a graça de Deus. Porque, como bons legalistas, eles gostavam de regras, eles gostavam de obediência e achavam que a lei judaica ainda estava vigente. A inveja e a contenda, queridos, sempre andam juntos.
Do outro lado, da mesma forma, o amor e a unidade são questões inseparáveis. No versículo 15, o apóstolo Paulo usa um termo muito interessante. O termo é rivalidade. E a ideia que se dá por rivalidade é a ideia de polêmica, porfia, competição para receber o apoio dos outros. Nós sabemos muito bem que o objetivo do apóstolo Paulo era glorificar a Cristo e levar as outras pessoas a se tornarem seguidoras, discípulos de Cristo. Porém, os objetivos dos seus críticos era promover a si mesmo, granjear seguidores de si mesmo, muitas vezes para encher os seus próprios bolsos ou para inflamar os seus próprios egos. Em vez de perguntarem: você já conheceu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Logo de cara eles perguntavam: de que lado que você está? Você está do nosso lado ou você está do lado do apóstolo Paulo? Impressionante como esse tipo continua até os nossos dias, esse misto de política com religião, uma certa politicagem religiosa. E impressionante que quem pratica isso precisa realmente se conscientizar que isso faz mal a si mesmo e faz mal aos rebanhos de quem eles prestam conta que são do nosso Deus. Queridos, quem tem a mente determinada, como o apóstolo Paulo tinha, vê os críticos como mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade de contribuir para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo, como um soldado fiel, ele sabia que estava incumbido de defender o Evangelho, é o que nós vemos aí no versículo 16. Pela defesa do Evangelho, ele era capaz de se regozijar, de se alegrar. Não com esses críticos que eram egoístas, que só queriam, na verdade, puxar a brasa para sua sardinha, mas pelo fato que estavam pregando a Cristo. No coração do apóstolo Paulo, e isso nos ensina muito hoje, não havia inveja. Ele não se importava se algum deles eram a favor ou contra ele próprio. Se queriam que ele fosse condenado pelo tribunal, que ele estava preso, ou se ele fosse solto. Impressionante que para o apóstolo Paulo, o mais importante era a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Em geral, é muito difícil aceitar crítico. Ainda mais quando passamos por situações difíceis. E como era especificamente o caso do apóstolo Paulo. E às vezes a gente para pensar como que Paulo conseguia se alegrar. Como que ele conseguia se regozijar mesmo no meio de tanta reprovação. Hoje a gente falaria que Paulo havia sido cancelado. O apóstolo Paulo era determinado. O versículo 19 nos indica que ele esperava que a sua causa fosse vitoriosa, porque isso resultaria na sua libertação. Por causa das orações, da comunhão verdadeira que nós já vimos. Interessante que essa palavra traduzida por auxílio, ela dá origem à palavra que nós temos por coral. Olhem só essa imagem. Coral da Primeira Igreja Batista em Curitiba. Um baita coral.
muitas vozes, tem até uma pequena orquestra ali na frente. Naqueles tempos, sempre que uma cidade organizava alguma festa especial, normalmente cidades romanas, gregas, como é o caso de Filipos, alguém muito bondoso precisava bancar todos esses cantores, todos esses dançarinos. E para que isso acontecesse, as doações tinham que ser generosas. De modo que esse termo adquiriu a conotação de suprir com generosidade e abundância. O apóstolo Paulo não estava dependendo dos seus próprios recursos, que eram escassos, mas sim estava dependendo dos recursos generosos, ou na verdade, generosíssimos do nosso Deus, que eram ministrados pelo Espírito Santo. Além de participar dessa frente pioneira, desse avanço pioneiro do Evangelho ali na cidade, na grande cidade daquela época, que era Roma, por meio das suas cadeias. Paulo também consegue avançar dessa maneira pioneira, por meio dos seus críticos. Mas ainda tem um terceiro instrumento que Deus usa. E é a crise do apóstolo Paulo. Por meio das cadeias, Cristo tornou-se conhecido. Nós vimos isso no versículo 13. Por causa dos críticos do apóstolo Paulo, Cristo foi pregado. Mas por causa da crise de Paulo, Cristo foi engrandecido. Havia sim a grande possibilidade do apóstolo Paulo ser considerado traidor de Roma, traidor do império e ser executado. Ao que parece, ao que nós temos conhecimento, o julgamento prévio foi favorável ao apóstolo Paulo, mas ele ainda não tinha uma sentença, um veredito final, último, irrevogável. Mas o corpo de Paulo não lhe pertencia. E seu único desejo era engrandecer a Cristo em seu corpo. Mas como Cristo pode ser engrandecido? Afinal, o que eu e você, como simples seres humanos, podemos fazer para engrandecer o Filho de Deus? Considere comigo, por exemplo, as estrelas, que são muito maiores que o telescópio, mas elas ficam muito distantes. O telescópio as aproxima de nós. O telescópio faz essa função, não de maneira realmente física, mas a imagem, a luz se forma e nós nos sentimos próximos. E isso deve acontecer com a minha e com a sua vida. Nós devemos ser tal qual um telescópio é, diminuindo esta distância entre Jesus Cristo e as pessoas. Para muitos, Jesus é apenas uma figura histórica, distante, nebulosa, que viveu há séculos passados. Mas quando os incrédulos observam o cristão, observam a sua vida, querido, e quando observam ainda mais no momento específico, no momento de crise, eles têm a chance de ver Jesus Cristo de perto.
Para o cristão comprometido, Jesus Cristo está aqui, agora, está conosco. Mas enquanto o telescópio aproxima aquilo que está distante de nós, o microscópio amplia aquilo que é pequeno. Para o incrédulo, Jesus não é grande. Para o incrédulo, as pessoas, as situações são muito mais importantes. Jesus deixa para lá. Jesus é pequenininho, ou até não existe. Mas quando ele observa o cristão passar por uma experiência de crise, o incrédulo deve ser capaz de enxergar a verdadeira grandeza de Jesus Cristo. Nosso corpo, a nossa vida tem que ser uma lente que torna muitas vezes o Cristo pequenino da vida das pessoas, extremamente grande. E o Cristo distante, nebuloso, próximo a eles. O apóstolo Paulo não temia nem a vida, nem a morte. De uma forma ou de outra, ele desejava engrandecer a Cristo em seu corpo. Por isso não é de se admirar de nenhuma forma que ele tivesse tanta alegria. Paulo confessa que se encontra diante de uma escolha muito difícil. Assim como tantas outras que eu e você temos, mas o apóstolo Paulo coloca aqui para nós essa escolha difícil. Para o bem ali dos cristãos em Filipos, era necessário que ele permanecesse vivo. Mas ele sabe muito bem que seria muito melhor partir e estar com Cristo. O apóstolo então chega à conclusão de que Cristo permitiria que ele vivesse não apenas com o propósito de contribuir para que o evangelho avançasse, para o progresso do evangelho, como ele fala no versículo 12, mas também para o progresso dos seus filhos na fé, pelo progresso e alegria na fé, como vai falar o versículo 25 mais adiante. Ele desejava que desbravassem novas áreas do crescimento espiritual, que cada cristão avançasse, desse o próximo passo no seu crescimento espiritual. E esse era o apóstolo Paulo, sempre incentivando, sempre querendo que as pessoas dessem o próximo passo. Ele até se dispôs a adiar a sua ida ao céu, a fim de ajudar os cristãos a crescerem. É evidente que o apóstolo Paulo não tinha medo nenhum da sua morte, porque para ele e para nós cristãos a morte significa apenas partir. Esse termo partir que o apóstolo Paulo usa para a morte é o mesmo termo usado por soldados e se referia a desarmar a barraca, a tenda, para prosseguir viagem. Esse é o retrato da morte para o cristão. Essa tenda, essa barraca que nós estamos vivendo, que é o nosso corpo, ela vai ser desarmada pela morte. E nós vamos, enfim, para o nosso lar fixo, o nosso lar celeste, para viver com Cristo no céu. Há uma segunda imagem ainda do termo partir. Os marinheiros também usavam essa palavra com o sentido de soltar as amarras da embarcação. Essas cordas muito grossas, muito fortes, para que depois que soltasse as amarras, fosse capaz do barco navegar, do barco realmente partir. Então,
estar livre, estar solto para que pudesse cumprir o seu objetivo. O objetivo de um barco não é ficar amarrado num porto, mas sim zarpar e atravessar os mares. Uma terceira figura, um terceiro exemplo do que significava a palavra partir, era um termo burocrático, descrevia a libertação de um prisioneiro. Para nós seria exatamente esse momento onde estaria ali pegando a chave e abrindo as algemas. Eu e você, queridos, como povo de Deus, nos encontramos presos à limitação desse corpo. Um corpo que cansa, um corpo que precisa dormir muitas horas, um corpo que precisa se alimentar muito bem. Por isso que nós precisamos tratar muito bem o nosso corpo. Por isso que Deus requer de nós que a gente cuide muito bem do nosso corpo, da nossa máquina. Imagina também se ver livre das tentações da carne. Mas somente um momento a gente vai se ver livre dessas limitações e dessas tentações. Quando nós partirmos. Quando nós irmos embora. Quando formos libertos dessa servidão. Ou ainda, quando Cristo voltar e nos buscar. Antes de nós morrermos. Uma quarta e última imagem do termo partir. Esse termo era usado pelos agricultores para se referir ao ato de remover, de retirar o jugo, a canga dos bois, essa parte de madeira que está aí em cima dos dois boizinhos. O apóstolo Paulo levava sobre si, assim como todos nós, o jugo de Cristo, que a gente aprende muito bem ali em Mateus capítulo 11, que é leve, que é suave. Mas sabemos que os fardos do ministério são inúmeros. Partir e estar com Cristo significava colocar de lado, retirar todo o peso, todos os fardos, porque o seu trabalho na terra, enquanto vivo, estaria consumado. Queridos, de todos os sentidos, não há coisa alguma que prive uma pessoa determinada de sua alegria. Versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para Paulo, Cristo era sua vida. Cristo o empolgava e fazia sua vida valer a pena. Filipenses 1:21 tem que falar profundamente aos nossos corações. Se você nunca parou para pensar nesse versículo, eu queria que você parasse para pensar nele agora. Que ele servisse como um teste valioso para mim e para a sua vida. Como que eu e você completaríamos a lacuna, essas duas lacunas? Como que nós escreveríamos? O que nós escreveríamos? Para mim o viver é e o morrer é. Talvez alguns de nós diriam: para mim o viver é dinheiro e o morrer é deixar tudo para trás. Outros ainda diriam: para mim o viver é fama e o morrer é ser esquecido, ninguém vai lembrar de mim. Outros ainda: para mim o viver é poder e o morrer é perder tudo. Queridos, a fim de ter alegria apesar das circunstâncias, de contribuir para o progresso do Evangelho, devemos fazer as mesmas convicções de Paulo as nossas. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gostaria que você pensasse comigo
nessas perguntas, para a gente levar esse texto para nós, para a nossa semana, sobre essas ferramentas. Em primeiro lugar, eu estou envolvido em rivalidade, polêmica, porfia, competição para receber o apoio dos outros. Será que eu sou uma pessoa que gosta de polêmica? Gosto de criar? Eu lembro na escola, tinha sempre o grupinho que ficava desafiando, falou, e ó, nossa, o outro falou isso. E a gente fala, e sempre, né? Tinha um pessoal que ia, em vez de jogar água na fogueira, jogava lenha e gasolina. Queria ver o negócio, o verdadeiro circo pegar fogo. Será que eu sou um cristão desse tipo? Quando eu vejo coisas que estão meio assim, indo diferentes, eu já falo, olha só, já passo a informação adiante, então além de estar envolvido em rivalidade, já começa a fofoca e outras coisas mais. Será que eu sou uma pessoa desse tipo? Em segundo lugar, será que eu dependo dos recursos generosos de Deus ministrados pelo Espírito Santo? Ou eu dependo dos meus próprios recursos, que são escassos, que quando acabam, eu me sinto arrasado, porque eu não consegui terminar aquilo que eu havia proposto pelas minhas próprias forças, pela minha própria carne. Será, queridos, que nós estamos de fato dependendo dos recursos de Deus, que são infinitos, e deixamos o Espírito Santo ministrar nas nossas vidas? Terceiro lugar, entendo que o meu corpo não me pertence e tenho que engrandecer a Cristo no meu corpo? Ou eu caio nessas ideologias que nós temos por aí, como meu corpo, minhas regras? Não, querido. O teu corpo foi comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. O teu corpo, querido, pertence a Deus, pertence a Jesus. E você tem que engrandecer, tem que glorificar a Deus no corpo. O apóstolo Paulo sabia isso de uma maneira muito clara. Será que eu tenho realmente esse propósito, esse entendimento que eu tenho que engrandecer a Cristo no meu corpo? Por fim, eu aponto para a grandeza de Jesus quando passo pela experiência de uma crise? Ou muitas vezes eu começo a sabotar a fé com pessoas que não são cristãs? Ou você não sabe como está sendo difícil ser crente? Me venderam uma fé falsa que ia ser um mar de rosas, que eu ia ser vencedor, que eu ia ser mais puro que o ouro de Ofir. Não, queridos, no momento da crise, será que de fato eu aproximo esse Jesus que é nebuloso, eu trago ele para perto na vida das pessoas? Ou na verdade eu mostro a grandeza que ele é para aquelas pessoas que acham que Jesus é pequenininho? Lembra bem, telescópio e microscópio. Telescópio, microscópio. Porque esses momentos de crise têm esse grande fator, eles conseguem fazer isso conosco. Será que eu tenho apontado? Então nós vimos nesses 2 últimos domingos que as cadeias, os críticos e a crise de Paulo serviram de instrumento para espalhar o evangelho com alegria.
Queridos, que realmente esse seja o propósito de Deus na nossa vida. Esse seja mais um hábito da felicidade. Servir de instrumento nas mãos do nosso Deus. Sermos pioneiros, e Deus procura por pioneiros assim como foi o apóstolo Paulo. Vamos orar nesse momento? Querido Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque cada trecho, cada versículo fala profundamente aos nossos corações. Pai querido, nesse momento eu oro pelos meus irmãos. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática essa palavra. Que o Senhor faça de cada um de nós pioneiros. Que levemos, Senhor, o teu evangelho a lugares que não foram. E quando eu penso nisso, eu penso em tantas cidades ao nosso redor, Senhor Deus, que não tem uma igreja, Senhor Deus, que o Senhor possa levantar do nosso meio, que o Senhor possa levantar da nossa gente esse espírito missionário de termos uma igreja em cada cidade ao nosso redor. No nosso estado são tantas cidades que não tem, Senhor. Senhor, aviva o nosso coração. E o verdadeiro avivamento vai nessa direção de levarmos Jesus Cristo às outras pessoas. Senhor, nos faça entender a cada dia que o corpo que o Senhor nos dá é do Senhor e tem que ser usado para o Senhor e não para nós mesmos. Senhor, abençoe cada um aqui, nos dá coragem para sermos os cristãos que o Senhor quer. E sendo assim, a felicidade é uma consequência, como nós estamos vendo desde o início. Não que vamos buscá-la, Senhor Deus, mas esses hábitos, o hábito de levar a palavra de Deus, de ser um pioneiro, de aproveitar todas as oportunidades, nos trará uma vida completa e extremamente feliz. Senhor Deus, nos traz isso na memória de uma maneira muito clara. E oramos assim, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.